Obrigada, Ana. Obrigada aí ao pessoal que acompanha a Ana no nosso Tarde Livre de hoje. E a gente vai conversar com duas pessoas muito significativas na época da ditadura, que lutaram por liberdade, que lutaram por sua ideologia e que sofreram muito por conta disso. Essas pessoas estão aqui comigo, duas delas, outras infelizmente já partiram, né? E a gente vai ouvir algumas dessas histórias contadas pelo Mário Albuquerque, que é presidente da Associação 6468 Anistia, e o Chico Passeata, que é conhecido como Chico Passeata, que é servidor da Secretaria do Estado. E antes disso, antes da gente conversar, eu quero dar minhas boas-vindas a vocês aqui no nosso Tarde Livre e quero perguntar a vocês, esse livro que a gente está vendo aqui em cima da mesinha de centro do nosso estúdio, Direito à Memória e à Verdade, Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, ele vem só mostrar para a sociedade mundial que o que vocês diziam era verdade, que a ditadura torturava, matava e fazia com que os nossos jovens desaparecessem? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Realmente o livro ele é resultado de 11 anos de trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Mário, fala um pouquinho. Pronto. Então é um resultado desse trabalho, de uma comissão governamental que há 11 anos que vem funcionando, já há 4 governos, 2 governos do Fernando Henrique e 2 governos do Lula. Traz à luz, confirmando as denúncias que nós, desde mesmo na época da ditadura, a gente das prisões, e também as pessoas que estavam exiladas, denunciavam para o mundo todo. Quer dizer, os crimes, os assassinatos que eram cometidos nas prisões. Porque não são casos de pessoas que morreram em tiroteio em combate. São o caso de pessoas que foram presas, e torturadas e assassinadas nas prisões. O que é um crime de lesa humanidade, porque desde a Convenção de Genebra, que é produto da Segunda Guerra Mundial, que os países procuram convencionar, já que não se pode acabar as guerras, assinaram tratados visando proteger a integridade física dos prisioneiros. Então, se é preso, tem que garantir a integridade física. A ditadura brasileira violou essa questão. Por isso que é uma questão tão difícil, para as próprias Forças Armadas, o Exército, discutir isso. E teve até uma declaração depois do lançamento do livro, que eles nota, exatamente. Uma nota das Forças Armadas. Porque é uma questão vexatória quer dizer, primeiramente, acho importante esclarecer que não foi o conjunto das Forças Armadas que cometeu esses assassinatos. Nós vivemos no Brasil, em 64, uma ruptura institucional. Foi derrubado através da força um governo legal. E as próprias Forças Armadas foram empolgadas por um grupo que tinha uma remanescente na ideologia udenista, que expulsou e prendeu milhares também de militares, inclusive de generais. A própria fundadora do movimento feminino pela anistia no Brasil, doutora Terezinha Zerbini, que ainda é viva, é esposa do general. Então, não foi as Forças Armadas como um todo, foi um grupo... Considerava motim, Exatamente, um grupo dentro das Forças Armadas, que golpeou, deu um golpe dentro das próprias Forças Armadas, se apoderou dos seus comandos e, a partir daí, cometeu todos esses crimes. Então, as Forças Armadas não podem assumir esse legado. Quer dizer, porque como eu disse, na época, esses assassinatos eram noticiados na imprensa, a imprensa censurada, como suicídios, mortos em tiroteio. A gente vai já ver uma questão como essa. Agora, eu queria perguntar para o Francisco Monteiro, que é conhecido como Chico Passeata, que além de vocês sofrerem, as famílias também passavam a ser vistas de modo estranho, a família do Chico, o Chico está sendo perseguido, ele é um bandido. Quer dizer, se fazia também toda uma tortura psicológica com a própria família, para que até os vizinhos, se fosse o caso, denunciassem a sua localização ou a localização da sua esposa, não era isso? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Carla, prazer estar aqui com você e com os ouvintes. A primeira questão
Como o clima era de terror, de aterrorizar as pessoas, as pessoas se aterrorizavam de se aproximar, amigos de muito tempo, de famílias, deixavam de ir e de conversar e de falar com familiares com medo de se queimarem. O tema era esse, ficarem queimados, ficarem mal vistos. É claro que muita gente não tinha esse temor, não se deixou contaminar pelo terror implantado e manteve a solidariedade em alta, segurava, escondeu gente, permitiu que pessoas, ajudou inclusive financeiramente as pessoas que estavam sendo perseguidas, que a maioria era a juventude do país que foi perseguida e tolhida. Mas o que o Mário acabou de falar em relação a ditadura, ela tinha os militares no poder, mas não só militares, tinham civis, e foram os civis... Tinha aqueles que ajudavam também, né? Financiavam. Foram os civis, a ditadura e o golpe militar, inclusive ele foi atrasado 10 anos pelo suicídio do Getúlio, tá certo? E se sabe, vendo as coisas, que os Estados Unidos tinha frotas aqui, era uma coisa que não era nossa, mas tinha influência externa, tá certo? A influência externa imiscuindo-se na soberania nacional e maus brasileiros, que não era, com certeza, a maioria das Forças Armadas, das pessoas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não eram maus brasileiros, mas tinha alguns dentro dela, como tinha na sociedade de civis que financiavam, pessoas que como a gente vê ainda hoje, infelizmente, claro, né? então, só que não com tanta violência, ou será que tem tanta violência que a gente não conhece, né? É uma questão aí da violência da sociedade hoje, muito mais hoje ela se apresenta muito mais por conta da apartação social, das grandes diferenças de quem consome e de quem não consome. A propaganda é para consumir. Uns podem, a maioria não pode. E então essa apartação e não se dá a condição das pessoas viver. E essa é a luta nossa que continua até hoje. Por que uns têm que ter tanto e outros tão pouco? Porque não pode ser mais aproximado. Dividido, né? Deixar as pessoas mais iguais. Todo mundo tem que ser pobre? Não. Todo mundo tem que ter condição de comer, morar, tá certo? Estudar, que é uma coisa importante, ter direito à saúde. Por que a maioria não pode ter? Só uns poucos podem ter. Então, tem a nossa primeira lei na Constituição que diz assim, todos são iguais perante a lei, mas parece que uns são mais iguais do que os outros, né? Alguns têm mais direito do que os outros. É a própria organização da sociedade que leva a isso. Por que alguns que pegam para acabar com a fome, um leite, um pão, ficam presos e difícil sair, e os que pegam milhões todo dia têm uma dificuldade enorme de serem enquadrados, não é? Então, porque é o juiz lá, o que todo mundo sabe, já foi comprovado e tal. Se o dinheiro não era dele, então começa a confiscar, tem casa, então como é que ele vai provar se aquela casa foi comprada ou não com o dinheiro que ele desviou?